Posso ouvir um aleluia? Glória a Deus. Nós convidamos o Espírito Santo para estar aqui nessa manhã com esse louvor e com essa adoração. Porque sem Ele não haveria culto. Sem Ele, eu e você não estaríamos aqui nessa manhã. E eu estou aqui como servo fiel, onde foi ministrado em meu coração algo que é de suma importância e que tem tudo a ver com essa manhã. Laís chamou a atenção a respeito desse mês. Esse mês que ele é repleto de consagrações, repleto de adorações para o que não é do bem, aquilo que não convém a gente, é o do inimigo. E nada melhor do que começar com o primeiro culto, no primeiro dia do mês, destronando todo o principado e toda a potestade, dizendo que aqui não, aqui é um movimento do Espírito Santo, é Ele que merece estar se movendo sobre essa terra. Foi Jesus que nos enviou, foi Jesus que nos convocou para esse chamado. E nós precisamos entregar a nossa adoração verdadeira todos os dias. Não é só no domingo de manhã, não é só na quarta-feira à noite, não é só nas células. É todos os dias, em todos os momentos. As nossas vidas têm que ser uma carta viva do Evangelho. Mas esse Evangelho ele tem que ter adoração, aquele que realmente merece adoração. Ontem, pela manhã, eu estava no meu quarto e tentando preparar a palavra, buscando de Deus o que é que Ele queria para essa manhã. E de repente, a minha filha mais nova, a Isabela, ela começa a bater na porta, Só que a porta estava destrancada, ela tinha acesso, mas ela não conseguiu abrir a porta. Eu abri então a porta, aí ela veio com um sorriso no rosto e disse assim: pai, vem. Aí eu olhei para ela de novo com outro sorriso: pai, vem assistir comigo, vem ficar comigo nessa manhã. Claro que não com essas palavras, mas foi o que Deus ministrou ao meu coração, que devemos ser como a Isabela todos os dias, bater na porta dele e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero estar contigo, senta do meu lado, me acompanha aonde quer que eu vá. E aquilo ministrou tão grande no meu coração que Deus me deu a palavra que eu vou trazer agora para vocês. A palavra que vai falar sobre o segredo da adoração. A palavra de Deus nos mostra que devemos buscar a presença de Deus todos os dias, através de um relacionamento diário. De que todos os dias nós devemos buscá-lo verdadeiramente. Que nós, quando observamos na palavra, toda ela vai falar de uma coisa só: Emanuel, Deus conosco. É o relacionamento todos os dias. Esse relacionamento que foi iniciado desde a criação do mundo, quando o homem foi constituído, quando Deus formou o homem do pó da terra e mantinha assim relacionamento com ele. Mas sabemos que o pecado distanciou esse relacionamento, que o pecado quebrou um laço, e que Deus ainda assim nos amou toda a humanidade, e já planejou
planejou a restauração desse relacionamento. Mas hoje eu venho trazer pontos de suma importância para mantermos um relacionamento com Deus. Vai parecer óbvio o que eu vou dizer, porque todo dia é dito. Mas ainda assim não percebemos o que é que Deus quer nos mostrar com isso. Então eu peço para vocês, fale para o seu irmão agora. Vai parecer óbvio, mas preste atenção. O primeiro ponto básico para o relacionamento com Deus é a oração. Por mais simples que seja trazer esse tema aqui, ele tem um segredo que muitos podem não saber. Então, por favor, ouçam com atenção. Vamos lá no texto de Mateus 6, no versículo 6 e 7, por favor. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então o seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Quando orarem, não falem por falar, como fazem os gentios, pois eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Versículo 8. Portanto, não sejam como eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Antes mesmo de você pedir ao Senhor, Ele já sabe o que é que você precisa. Ele já sabe o que é que você vai ter necessidade naquele momento. Mas muitas das vezes não sabemos o porquê que não alcançamos aqueles objetivos. É porque a gente não sabe orar verdadeiramente. A gente faz igual a palavra diz, como os gentios, aqueles que não sabem como chamar a atenção do Senhor. Só fala por falar. Muitas das vezes acreditamos que só de balbuciar a palavra vai ser atendido. Não, não é isso. E nesse texto tão conhecido por nós, o que Jesus nos ensina, tem duas chaves. A primeira chave é o quarto ao qual devemos estar. O quarto na palavra original que foi escrita é tameion, que quer dizer quarto interno, câmara secreta. Essa palavra era utilizada para quartos, para ambientes que não tinham portas e janelas para o lado externo. É só para o seu interno. Naquele momento Jesus dizia, é só você e Deus. Ninguém precisa saber o que está na sua necessidade, só Deus. Então ore a Ele. Busque a Ele. Muitas das vezes eu acho, meu Deus, eu estou com necessidade disso, aí eu vou começar a orar. Aí eu oro, mas tem pessoas ao meu redor me ouvindo. Ou até pior, eu falo para outras pessoas aquilo que eu preciso e não busco a Ele. A segunda chave é a palavra orar, que no original é proseukomai, que quer dizer oferecer oração. Não é só orar, é oferecer. É dizer, eu estou te dando a minha oração, Senhor, nesse momento. É como a gente fez aqui antes do louvor, é clamar a Ele, é ser intencional, é ser objetivo naquilo que quer. Tem essa chave de você, não é como, Senhor, eu quero que me dê um carro, me dê uma casa. Não é só palavras repetidas. O próprio texto fala isso. Muitas das vezes já virou um mantra, como diz o povo aí fora. Repetição, 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 repetição. Não, ofereça a sua oração. Tenha intensidade. Tenha o desejo por aquilo, mas só no secreto com Ele. Ninguém precisa saber. A própria palavra, nesse texto, ele diz, não é repetir palavras o tempo todo, palavras vazias, sem intensidade, sem sentimento, sem emoção, sem fé, acima de tudo. A oração é a chave do cristão. A oração é a principal arma que você tem. Quando algo vem contra você, você vai orar. Quando algo está para acontecer, você já está orando, dizendo, Senhor, me brinda. A oração é algo
que é principal para a sua vida. Lá em Mateus 7:7, vai dizer: peçam e será dado a vocês, busquem, vocês encontrarão, batam a porta, será aberta a vocês, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Fale para o seu irmão, ofereça oração a Deus a partir de hoje. Não, com mais intensidade, pelo amor de Deus. De novo, ofereça oração a Deus. Meu Deus. O segundo ponto que devemos entender tem a ver com a oferta de sacrifício. Às vezes, tem um momento do ofertório aqui, e muitos acreditam que o ofertório é só o momento que o pastor tem para poder receber dinheiro da gente. Que é só o momento do faz-me rir, só o momento monetário, e não é. A palavra diz que você tem que ofertar pela sua vida, você tem que ofertar pelos seus pecados, não mais porque Jesus já se fez oferta por nós, mas a palavra ensina isso do início ao fim, e muitas das vezes nós não levamos isso a sério. A importância de ofertar e sacrificar a Deus vem desde o Gênesis. Nós vemos lá Caim e Abel ofertando a Deus. Caim ofertou ao Senhor os últimos frutos, sem entendimento, sem nenhum tipo de propósito, como se fosse qualquer coisa. Já o seu irmão Abel, ele deu a primícia, o que era mais precioso, os primeiros frutos, o primeiro bezerro, aquilo que era mais precioso para ele. E Deus se agradou da oferta de quem? De Abel. Nós vamos ver também Abraão ser convocado ao Monte Moriá para sacrificar o que mais amava para Deus, que era o seu filho, a sua promessa, o seu legado. Só para ver se o coração de Abraão era rendido. Mas uma vez sabemos de tudo isso, isso é debatido aqui o tempo todo. Mas ainda assim, não levamos a sério a palavra do Senhor. Não oferecemos verdadeiramente, não ofertamos ao Senhor as nossas vidas, não nos sacrificamos para o Evangelho, negando a vontade de Deus para saciar a minha vontade, a vontade carnal. Deus tem chamado vocês para falar dele para pessoas na rua, na sua casa, na sua parentela, mas por conta de vergonha, por conta de estar cheio de coisas na cabeça, a gente nega a Deus isso. Uma oferta simples, falar aquilo que é de bom para as pessoas, que é Deus, é falar sobre o sacrifício de Jesus para a vida delas. Filipenses 4, de 18 a 19, vai dizer assim: recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Em 2 Coríntios 2, de 14 a 17, vai dizer: o perfume de Cristo, tanto que nos salvou, como nos que se perdem, para com este cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Se você não oferta o aroma suave para Jesus, para Deus, você está oferecendo o aroma de morte. É isso que você quer? Onde quer que a gente vá, a nossa essência tem que transparecer para outras pessoas. É um aroma suave. A palavra vai dizer
que o povo desagradou tanto a Deus, desobedeceu tanto a Deus, que ele deu o seu povo como cativo, como escravo. Ele esqueceu do povo. Eu vou dar esse povo para a escravidão, para ser servo. Mas de repente, eu imagino Deus lá no seu trono, e subiu um aroma suave, e uma oferta suave de vida para ele, porque havia um homem que disse: eu não vou me contaminar com a alimentação do rei nem dessa nação, uma alimentação impura. Esse homem era Daniel. Daniel, no meio do cativeiro, ele ainda assim ofertava aroma suave, a sua vida. E ele e mais 3 decidiram se separar. Seja separado. Não devemos estar ouvindo coisas que não é da gente. A palavra diz que da mesma boca não sairá 2 fontes, do mesmo lugar não sairá 2 fontes. Como é que eu sou de Jesus e eu estou ouvindo música do mundo? Muitas das vezes achando que não tem nada a ver. Esse espírito não tem nada a ver é o que mais está destruindo a igreja. Porque a gente acredita, não tem nada a ver não. Eu vou vestir a roupa que eu quero, eu vou para o lugar que eu quero, eu vou ouvir o que eu quero. Está na imundice. Devemos ser intencionais, ofertar a nossa vida para Ele. A palavra também vai dizer de uma mulher, antes disso, de um homem que estava também cativo, no meio de um povo idólatra, mas ele decidiu não se prostrar diante de ninguém. Mardoqueu resolveu ficar de pé e dizer: epa, eu só me prostro diante ao meu Deus. Não tem homem, não tem falso Deus que me faça me prostrar, a não ser o meu Deus. Ele negou a sua vida. E Deus abençoou tanto aquele homem, que a gente não imagina que a filha dele, a sobrinha dele, foi feita rainha. E ela, na sua vez, também derramou um aroma suave, porque ela conseguiu salvar a sua nação da morte. Do decreto de morte que estava sobre aquele povo, ela se rendeu e convocou todo o povo que estava desobediente ao Senhor, que estava cativo. Ela disse: não, vamos jejuar 3 dias. Quando aqui o pastor ou a pastora chama, ou a intercessão chama para jejuar, eu não quero não. Derrame oferta suave ao Senhor, derrame essa essência a você, negue você um pouquinho. Isso é algo importante. O cheiro que você expressa pode mudar o destino de toda uma nação. A gente clamou aqui hoje pela nossa cidade, pelo estado, pela nação. Isso é oferta. E que possamos derramar essa oferta não só hoje, no momento do culto, mas todos os dias de nossas vidas. A essência que você exala, amados, transforma vidas e ambientes. Tem pessoas que se convertem ao Evangelho sem você abrir uma palavra. Só pela essência que você exala naquele ambiente que ela está. Tem pessoas que vai chegar até vocês e vai dizer assim: eu gosto tanto de estar com você, não sei, algo diferente, algo bom. É a essência de Cristo na sua vida. Declare: eu exalo o perfume celestial que vem de Jesus. Aleluia. O terceiro ponto é o louvor. O louvor verdadeiro não está nas harmonias, como a música diz, nas harmonias mais brilhantes, nas palavras mais lindas, não.
Ele se apresenta no coração que queima, na intencionalidade de entregar o amor, o seu amor a Deus, o seu louvor a Deus. Isso é louvor verdadeiro. É na essência das suas ações para Deus. Muitas das vezes podemos estar cantando, chorando, dançando aqui, sacudindo, e não está derramando nenhum tipo de oferta ao Senhor. Porque o nosso coração não está aqui. O coração não está queimando para louvar a Deus. Você só está falando palavras com o coração vazio. Isso é emoção, isso é carne. Seja intencional naquilo que você está ofertando a Deus. É o seu coração, é a sua vida. E amados, eu digo isso porque eu também já fiz. Mas eu tenho decidido louvar a Deus com o meu coração, com o meu serviço, com a minha vida. Lá em 1 Crônicas 13:8, coloque por favor. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo o vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Veja, o vigor veio antes dos instrumentos. Em Salmo 103, do versículo 1 ao 4, vai dizer assim: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. Aleluia. Salmo 146, 1 e 2 vai dizer: aleluia, louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor por toda a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver. É só no domingo? É só na quarta? Enquanto eu viver, é todos os dias, e é a minha alma que tem que louvar, não é a minha boca. Não só os meus lábios, é o meu coração que tem que dizer: eu te louvo, Senhor, por tudo que o Senhor tem me dado. Obrigado pela cura, obrigado, Senhor, porque o Senhor me salvou do cativeiro. Quando louvamos a Deus, estamos entregando a nossa adoração mais íntima para Ele, e isso faz com que atraiamos a sua atenção para nós. Estamos nos rasgando em sua frente, lançando fora todo o nosso eu, para entregar a nossa vida àquele que merece ela. A vida não é sua, não é mais sua. Jesus pagou alto preço por ela. Jesus se sacrificou por mim e por você. E muitas das vezes o meu eu fala mais alto. Muitas das vezes não queremos ir para o culto. Não queremos ouvir o irmão que está aqui pregando, porque ele fala demais. Ou ele é muito prolixo. Pois é atraindo a glória de Deus através do louvor, amados, que Deus ele vai chegar até você e ele vai te abençoar ainda mais. Quando você glorifica o Senhor de todo o seu coração e adoração, Ele derrama uma glória sobre a sua vida. E a gente percebe isso. Muitas das vezes nós estamos louvando, nós estamos adorando, do nada, buf, a gente é jogado no chão, chorando. Às vezes não consegue nem falar. É como a palavra diz, o Espírito Santo ele vai interceder por vocês, vai orar por vocês com gemidos inexprimíveis. É a glória de Deus se manifestando em vocês. Mas quando foi a última vez que você chegou a esse ponto? Quando foi a última vez que você entregou o seu coração verdadeiramente para isso? A gente pode até dançar sem saber o que é que está fazendo.
pode perder o controle. Em Atos 2 vai dizer que aqueles que estavam fora do cenáculo, quando viu aqueles que foram preenchidos com o poder do Espírito Santo, achavam que eles estavam bêbados. Mas na verdade, era a glória de Deus que estava ali sobre a vida deles. Busque, persiga essa glória todos os dias. Aleluia. A glória de Deus, ela está com você desde o início. Lá em Gênesis 2:7, Deus formou o homem do pó da terra e soprou o fôlego de vida através das suas narinas. Em João 20:22 vai dizer, depois de dizer isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Jesus já estava ressuscitado. Chegamos ao ponto mais importante dessa palavra. O segredo prometido da revelação do que esses pontos é demonstrado através do seu respirar, do seu coração, da sua genética. É a assinatura mais linda que carregamos, que pode doer, mas vem acompanhado de vida, sim, de vida. Essa promessa a gente declarou no início da palavra e a gente não sabia. Eu pedi que todos respirassem fundo. Um bebê, quando ele vai nascer, ele está no mais íntimo, na câmara interna. Quem é que está com ele? É Deus. Quando ele sai do útero de sua mãe, que passa esse portal, ele recebe a primeira dor de sua vida, é o respirar. O respirar dói, porque ele não estava acostumado, mas ele precisava sobreviver. E quando abre os brônquios, é uma dor tão grande que ele chora. E a gente não entende. Na verdade, naquele momento, Deus sopra a vida nas narinas. Gênesis 2:7. O bebê que ele nasce e não chora, ele está morto. A revelação está no respirar. Tem muitos cientistas que acreditam que a frequência do nosso pulmão é 10,565. Mais para frente eu vou dizer. O coração, esse coração que está aí no seu peito batendo, muitos dizem aí que o inimigo chegou para Deus e disse assim: você pode até criar o homem, mas eu que rendi a adoração a você. Aí Deus decide colocar a adoração no seu peito, batendo todo santo dia, todo santo segundo, na frequência 10,565. Na sua genética, alguns codificaram que aparece várias sequências de 10,565. Mas Sérgio, o que é 10,565? Está ali. YHWH 10,565. Yahvé. Yahvé, Yahvé. Sem Yahvé você não vive. Sem Yahvé seu coração não bate. Ele é a essência da sua vida. Então, adore a Ele de todo o seu coração, porque Ele é dono da sua vida. Ele me salvou e te salvou. Negue a si mesmo. Não diga não a Yahvé, porque sem Ele você morre. E morre verdadeiramente, amados. Esse 10,565, essas palavras, essas letras do hebraico original tem um segredo tão grande, amados. O Yahvé, o que hoje a gente vê como Y, é o Yod. No desenho, no paleo hebraico, é um desenho desenhos que eram feitos para poder se comunicar, igual os hieróglifos, era um desenho de imagem. É uma mão. É a mão de Deus.
Essa mão significa um homem. O desenho dele era um homem ajoelhados, parece um Z. É um homem, ó, prostrado e adorando. Quando é que você faz isso, amados? É quando você ora. Quando você ora, você está clamando a presença de Deus. Uma vez, o irmão Arnaldo, quando a gente saiu do encontro, chegou para mim e para minha esposa e disse assim: olha, o que você recebeu hoje? Você recebeu um livre acesso. Você não tem um telefone na sua mão que você disca para poder falar com alguém? O seu joelho é esse telefone hoje. É quando você se ajoelha que você se conecta. Os cientistas dizem que o momento de você se ajoelhar e estender as mãos assim, o sangue ele muda de local. Ele vai para um lóbulo que é intencional para as emoções. É onde você vai entregar o seu coração a Deus. Não é nada por acaso não, amados. A segunda letra, o H, que é o 5, tem um som de Ré. O significado é inspirar. O inspirar de Deus, a sua adoração chega com um aroma suave. Você começa a entregar a sua essência. O Ré, amados, é a essência que você carrega para chegar nas narinas de Deus com um aroma suave. É a sua adoração. A terceira palavra, o W, que é o Vav. O Vav significa, o desenho do Vav mas significava um homem com as suas mãos levantadas ao Senhor, clamando, entregando o seu louvor. E quando esse louvor chegava a Deus, Deus entregava o segundo Ré, que é o soprar. Ele soprava a sua glória. Quando você respira, é a sonorização do nome de Deus sem as vogais. Você fala o nome de Deus desde o início da sua vida, só respirando. Se a gente parar e ouvir o canto de uma águia, é Yahweh, que é Yahvé. Se a gente vai olhar o som dos animais, a maioria, o canto, é louvando ao Senhor. Aquele que está aqui, todo mundo louvará ao Senhor. Porque você respira ao Senhor. Então, amados, todos esses pontos que eu trouxe aqui, que são basais, que a gente já sabe, o segredo deles é que é o nome do Senhor. Você precisa orar, estar de joelhos. Você precisa sacrificar aroma suave. Está lá entregando a Deus. É o Rei. O seu vav é o seu louvor. Aquilo que eu falei aqui tem que ser intencional, de coração. Para ter o segundo Rei, que é a glória de Deus se cumprindo na sua vida. Que vocês possam entender essa palavra da mesma forma que eu entendi. E ser mais intencionais na entrega da adoração verdadeira ao Senhor. Não somente adoração vazia. Amém?